caros irmãos e irmãs em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A montanha, o êxodo e a voz, o caminho da transfiguração. A passagem do Evangelho de hoje, Lucas 9, 28b a 36, nos convida a uma jornada espiritual que se desdobra em 3 atos: a subida à montanha, a revelação da glória e o retorno ao vale. Essa experiência, conhecida como a transfiguração, não é apenas um evento histórico, mas uma parábola viva para a nossa própria fé. A subida da montanha, o chamado à oração. Jesus, o Mestre incansável, chama seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para subir uma montanha. Ele o faz com um propósito claro: orar. Esta é a primeira e mais importante lição. O ministério de Jesus era intenso, cercado por multidões, curas e ensinamentos. No entanto, ele sempre encontrava tempo para o silêncio, para o recolhimento, para o diálogo com o Pai. A montanha, na Bíblia, é o lugar do encontro com Deus, da revelação. Pense em Moisés no Sinai, recebendo os 10 mandamentos. Pense em Elias no Monte Horebe, ouvindo a brisa suave. Ao subir a montanha, Jesus nos convida também a nos afastar do barulho do mundo, das preocupações que nos consomem. A vida, com suas responsabilidades e distrações, pode nos tornar espiritualmente surdos. A oração é o nosso caminho para a montanha, nosso tempo de silêncio para escutar a voz de Deus. A transfiguração nos mostra que é na oração que a nossa própria alma é transfigurada, que somos capazes de ver a realidade com os olhos de Deus. É na intimidade com Ele que a nossa fé se fortalece e a nossa visão se clarifica. A revelação gloriosa, o êxodo de Jesus. Enquanto Jesus orava, algo extraordinário aconteceu. A aparência de seu rosto se modificou e suas vestes ficaram de uma brancura fulgurante. A luz que irradiava de Jesus não era artificial, era a luz de sua divindade, a glória que ele tinha com o Pai desde toda a eternidade. Por um breve instante, os discípulos tiveram um vislumbre do Cristo ressuscitado e glorioso, uma prévia da Páscoa. E com ele surgiram Moisés e Elias, conversando com Jesus. A presença deles é de extrema importância. Moisés representa a lei e Elias, os profetas. Toda a história da salvação, desde a aliança no Sinai até as grandes profecias, apontam para Jesus. O que eles discutiam? O Evangelho de Lucas nos revela o êxodo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Esta palavra é intencional e poderosa. O primeiro êxodo foi a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. O êxodo de Jesus seria a libertação da humanidade da escravidão do pecado e da morte. A transfiguração, portanto, não é uma fuga da realidade, mas uma preparação para a realidade mais dura, a paixão e morte de Jesus. A luz na montanha é a promessa de vida que iluminará a escuridão da cruz. A glória que os discípulos veem não é para ser esquecida, mas para sustentá-los quando virem o sofrimento de seu mestre. O caminho da cruz é, na verdade, o caminho da glória. A voz e o retorno ao vale, o chamado à escuta. Pedro, como de costume, reage impulsivamente. Diante de tamanha beleza e paz, ele não quer descer. Ele quer construir 3 tendas e permanecer ali, naquele momento de êxtase. É bom estarmos aqui, ele diz. Quantas vezes nós também somos assim? Queremos fixar os momentos de paz e alegria e nos esquivar do vale, com suas dificuldades, tristezas e lutas.
Queremos a glória sem a cruz. Mas a voz que vem da nuvem de luz, a voz do Pai, interrompe a sua proposta e nos dá a direção final. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai-o. A voz de Deus não valida o desejo de Pedro de permanecer na montanha, mas nos ordena a escutar Jesus. A experiência na montanha não é para ser um fim em si mesma, mas para nos dar a força de descer e viver no vale. Não é para construir tendas, mas para construir o reino de Deus. Ao final, a cena se desfaz e eles se veem novamente a sós com Jesus. A luz se apaga, os profetas se vão. O que resta é a voz, a palavra de Jesus. E é com essa palavra que eles e nós somos chamados a viver. A fé não se vive de êxtases permanentes, mas da escuta fiel e da vivência diária da palavra. Irmãos e irmãs em Cristo, a transfiguração nos ensina que a vida cristã é uma peregrinação. Somos chamados a subir a montanha da oração para nos encontrarmos com Deus, para sermos fortalecidos pela luz da sua glória. Mas somos também chamados a descer ao vale do nosso cotidiano, com todas as suas cruzes e desafios, levando a luz que recebemos para iluminar o mundo ao nosso redor. Que esta Eucaristia seja para nós o nosso Monte Tabor, onde somos transfigurados pela palavra e pelo corpo de Cristo, para que, ao sairmos daqui, possamos ser, cada um de nós, uma luz que anuncia o êxodo de Jesus, a nossa libertação e a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.